Você provavelmente já escutou falar sobre a tal da marcação a mercado, né? Que é basicamente que o preço de um título de renda fixa pré-fixado costuma variar ao longo do tempo em função de variações da taxa de juros. Mas talvez você não tenha entendido muito bem como que isso funciona, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. E basicamente, para a gente começar em direto ao ponto, a gente precisa entender um principal fator que faz acontecer a marcação a mercado é que o preço de um tesouro pré-fixado, por exemplo, lá na data de vencimento, sempre vai ser R$1.000. O valor nominal de um título do Tesouro Direto, do Tesouro pré-fixado especificamente, lá na data do vencimento, ele vai valer R$1.000. Então, se a gente traçar aqui um desenhozinho de fluxo de caixa, o que está acontecendo quando a gente investe num título do Tesouro Direto? A gente aqui na data zero, a gente vai fazer um investimento, vai sair do nosso bolso um determinado valor, que a gente vai chamar aqui de X, e lá na data do vencimento, por exemplo, daqui a 655 dias, no caso desse exemplo que eu quero te falar aqui, esse título vai estar valendo R$1.000. Quanto que esse título vale hoje? Para a gente saber isso, a gente precisa considerar essa fórmula aqui do preço unitário do título. Se esse título vai valer R$1.000 lá no vencimento, o que a gente precisa fazer? Trazer esses R$1.000 a valor presente, ou seja, vai descontar esses R$1.000 a uma determinada taxa para a gente saber quanto que vale R$1.000 hoje. E qual que vai ser essa taxa que a gente vai utilizar para fazer esse desconto? Essa taxa que a gente vai utilizar, basicamente vai ser a taxa vigente no momento da compra. Então, sabe quando você entra lá no site do Tesouro Direto e você vê lá os preços e taxas que estão sendo negociados naquele determinado momento? Então, imagina que esse título, hoje, você consegue comprar um título do Tesouro pré-fixado pagando 9,27% ao ano. Então, no dia zero, você tem um título que você está recebendo 9,27% ao ano e você vai descontar esses R$1.000 a 1 mais esses 9,27%. E como você tem essa taxa ao ano e faltam 655 dias até o vencimento do seu título, você vai precisar converter essa taxa para chegar na taxa de 655 dias. Ou seja, é 9,27% em um ano. E quantos anos a gente tem dentro de 655 dias? Então é isso que essa conversãozinha está fazendo para a gente. Então a gente vai chegar que a gente vai pagar R$794 nesse título hoje. Esse vai ser o nosso preço de compra. Se a gente comprou R$794, segurou até o vencimento, esses 794 vão se transformar em R$1.000 e a gente vai ter um retorno de 9,27% ao ano. E aí vai chegar lá na data do vencimento, vai pegar esses R$1.000, subtrair o valor de compra para calcular o imposto de renda. E aí, dependendo do prazo, a gente vai ter essa tabela aí de imposto de renda. Quanto maior o prazo, menor vai ser a nossa alíquota de imposto de renda. Então pega o nosso lucro, multiplica pelo imposto de renda, esse vai ser o valor que você vai ter que pagar de imposto de renda, mas a própria corretora já faz essa retenção, é retido na fonte automaticamente, você não precisa se preocupar com isso no caso do Tesouro Direto. Só que imagina o seguinte cenário: você comprou esse título pensando em segurar até o vencimento, mas você precisou do dinheiro, você quer resgatar esse dinheiro antes do prazo. Então, você chegou aqui no dia 100 dias depois, 3 meses e pouquinho depois de você ter feito o seu investimento, você quer o seu dinheiro de volta, você quer resgatar. Quanto que você vai receber na hora desse resgate, né? Qual que vai ser o valor recebido por conta desse resgate que você está fazendo? Basicamente, no dia 100, o preço na curva no seu título, ou seja, considerando a taxa que você pagou, seria, caso você estivesse segurando até o vencimento, você receberia exatamente a taxa contratada lá no vencimento. Só que como você está resgatando antes, você não vai receber a taxa contratada. Você vai ter que vender com as condições vigentes no mercado naquele determinado dia. Então imagina o seguinte, o preço na curva, considerando a taxa que foi contratada, ou seja, faltam 555 dias até o vencimento. Então considerando essa taxa contratada, teoricamente o nosso título deveria valer R$822 naquela data. Mas como a taxa de mercado varia a cada dia, imagina no cenário que hoje a taxa de mercado é 10%. Não são mais os 9,27% que a gente pagou inicialmente. Agora, se você quiser ir lá no Tesouro Direto e comprar um determinado título, você consegue ter uma rentabilidade de 10%. Então, caso você queira vender o seu título hoje, você vai ter que vender pelas condições de mercado. E se a condição de mercado é uma taxa de 10%, quanto que vale esse título que você pagou considerando essa taxa de 10%? Então, os R$1.000 lá no vencimento, descontados a uma taxa de 10% ao ano durante 555 dias, vai ter um preço de mercado de 810. Nesse exemplo aqui, a gente consegue ver muito claro que quanto maior a taxa do nosso título, menor
vai ser o preço. Então, na medida que o tempo passa, se a taxa do Tesouro Direto, se a taxa Selic, por exemplo, está aumentando, o preço dos títulos tende a cair. E o inverso também é verdadeiro. Se as taxas estão caindo, o preço dos títulos tende a aumentar. Então, o que está acontecendo aqui é exatamente isso. Você vai comprar esse título numa data aqui, na data inicial, e você pode tanto segurar ele até um vencimento, ou você pode vender antes do prazo. E aí, se você estivesse segurando até o vencimento, o seu retorno seria justamente essa linha azul, a marcação na curva, ou seja, preço teórico daquele título a cada dia, considerando o valor que você tinha investido. Então, você investiu aqui, nesse primeiro exemplo, um valor de R$ 794. E aí, esse valor rendendo 9,27% ao ano, vai chegar aqui na data do vencimento valendo os R$1.000, que é o valor nominal do título do Tesouro Direto. Só que, como a taxa varia ao longo do tempo, o nosso preço do Tesouro Direto também vai variar ao longo do tempo, principalmente o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA, variando de acordo com essa variação da taxa. Quando a taxa sobe, o preço cai, e quando a taxa cai, o preço sobe. E aí você precisa entender melhor sobre essas dinâmicas do mercado para você entender quando que vale a pena você vender o título, quando que não vale, quando vale a pena comprar e quando não vale, porque se você vai comprar um título hoje, mas a expectativa é que as taxas vão subir ao longo dos próximos meses, provavelmente você não vai fazer um bom negócio. Você precisa comprar quando a expectativa é de queda. E é exatamente isso que a gente ensina também lá no Bola de Neve 2.0, que é o meu curso completo para investidores que estão começando do zero, para quem já tem algum certo conhecimento. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas para a gente finalizar essa ideia do vídeo, você precisa entender justamente essa lógica, que você pode comprar um título e segurar até o vencimento para você resgatar exatamente o valor que você tinha contratado, e aí você não precisa se preocupar com essa tal da marcação ao mercado. Mas se você quiser comprar um título que seja pré-fixado e você vai resgatar antes do vencimento, você precisa estar ciente que você pode tanto ter um lucro maior do que você estava esperando naquele período, você pode ter um lucro menor do que você estava esperando, ou até mesmo ter um prejuízo. Se você comprou o título e a taxa subiu muito, o que vai acontecer é que, ao invés de você ter esse título com preço na curva, você vai vender por um preço menor que ele de fato deveria estar valendo, considerando a taxa que você pagou. Então esse é um tema um pouco mais complexo sobre marcação ao mercado, é um pouco mais avançado. Então só compre títulos do Tesouro Direto pré-fixado e IPCA se você tiver condições de segurar até o vencimento, para você não ter nenhuma dor de cabeça com isso. E aí, se você quiser um vídeo falando especificamente sobre o cenário atual que a gente está vivendo, se vale a pena comprar hoje, se não vale a pena, se vale a pena vender, se não vale a pena, deixa aqui nos comentários Tesouro Pré-fixado. Se você colocar Tesouro Pré-fixado nos comentários, eu vou saber que você quer um vídeo sobre esse cenário atual. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha com algum amigo que possa se beneficiar desse conteúdo também. E eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.